Então, a partir daí, nós vemos que a causalidade criada exige sempre uma causa primeira, que seja a causa propriamente do ser, não apenas a produção a partir de algo pré-existente, mas a causa propriamente do ser. Todo o processo causal das criaturas, como nós vemos, exige de maneira radical o ser que é pressuposto da causalidade criada. Ou seja, para falarmos da causalidade criada, qual é o pressuposto? De que algo seja previamente, seja a matéria, que vai receber uma nova forma, seja a própria substância, seja o próprio ente que vai receber uma forma acidental, uma cor, uma quantidade, enfim, alguma coisa. Mas exige sempre o ser. Ou seja, falar de causalidade da criatura significa pressupor que o ser já está dado de algum modo. A causa desse ser não pode ser a criatura, que é contingente, mas só pode ser Deus, que é ato de ser subsistente, que é, portanto, causa primeira e universal. Em comparação a Deus, os outros entes não são senão causas segundas. Só a causalidade divina pode ter como objeto próprio o ser. Ou seja, só Deus pode ser a causa do ser. O ente finito não pode ser causa do ser, justamente porque não pode trazer à existência as coisas que são do nada. Sempre produzem as coisas a partir de algo pré-existente. Só Deus pode ser, portanto, causa última do ser enquanto ser. Só Deus pode trazer à existência a partir do nada. Portanto, em comparação a Deus, os outros entes não são senão causas segundas. Só a causalidade divina pode ter como objeto próprio o ser. Ou seja, só Deus pode, em absoluto, causar o ser. De tal modo, a criação é o ato fundacional do ser das criaturas a partir do nada. Ato esse do qual a criatura não é capaz. Nada existiria se Deus não o tivesse criado. E, igualmente, se Deus não conservasse todas as coisas no seu ser. Então, nesse sentido, Deus é causa última. Por quê? Porque ainda que os entes criados produzam novos seres, produzem sempre a partir de ou da matéria pré-existente ou da substância pré-existente. Só Deus é que pode criar do nada, né? Deus não molda o ente a partir de algo pré-existente, a partir de uma matéria pré-existente, mas cria, inclusive, a matéria, cria do nada. Nós podemos entender um pouco disso a partir da doutrina da participação. O que é a doutrina da participação? Bom, de fato, ao longo do nosso estudo, nós consideramos a realidade em sua condição de ente. Esse é o objeto do curso da metafísica. Isto é, na medida em que exerce o ato de ser, do ente enquanto ente. A metafísica consiste justamente nisso, precisamente nisso, é um saber do ente enquanto ente, do ente como ente. Assim, o ser, o ato de ser, a existência, as coisas na sua existência e o porquê as coisas têm existência, constitui o ponto de referência de qualquer indagação metafísica consistente. Nós sempre partimos do ente, da realidade. A metafísica é justamente isso, é algo que parte da realidade procurando explicações
sobre a realidade. Metafísica não é algo descolado da realidade da existência humana, mas é um percurso intelectual onde se procura entender os fundamentos da realidade. E o fundamento último da realidade. E aqui nós chegamos no fundamento último da realidade. Sabendo que o ente finito, contingente, não pode ser causa do próprio ser, da própria existência, nós chegamos a Deus como fundamento último da realidade, como aquele que dá o ser, como aquele que dá o ser. Sem o ato de ser do ente, sem a existência do ente, nada é possível. Nada seria possível afirmar acerca do ente. É o ato de ser que traz à existência o próprio ente. Por que eu posso falar que esse livro é vermelho? Porque ele é, em primeiro lugar. Por que eu posso dizer que esta lapiseira é preta? Porque ela é, em primeiro lugar. É o ato de ser do ente, deste ente, que faz com que eu possa afirmar qualquer coisa acerca do ente, qualquer coisa acerca da realidade. De forma que o ato de ser livro, o ato de ser lapiseira, o ato de ser, o fato de existir, é a perfeição primeira do ente. Sem a existência, sem o ato de ser, nenhum outro ato seria possível. O ato de ser preta, o ato de ser leve, o ato de ter certo formato, nada disso seria possível, nenhuma outra dessas perfeições, desses atos seria possível sem o ato de ser primeiro. O autor do ato de ser do ente, deste ente, de qualquer ente, não é o próprio ente que recebe o ser. O ente não pode dar e receber o próprio ser ao mesmo tempo. Só pode causar o ser quem já é. E se o ente ainda não é, não pode ser causa do próprio ser. De forma que esse ente existe porque alguém deu a existência a ele. Alguém deu existência à matéria, em última instância, que deu origem a esse ente. Não é que Deus tenha criado imediatamente essa lapiseira, mas em última instância Deus criou tudo aquilo que foi possível para a produção dessa lapiseira. A matéria, por exemplo, em última instância. Somente Deus pode trazer ao ser o ente do nada. Nada existia. E como foi que tudo passou a existir? Aquele instante inicial. Muitos cientistas falam, até falam com certa arrogância, de que descobriram a criação, como é que tudo passou a existir. Falam da fusão de uma matéria originária ínfima, que deu origem às primeiras moléculas e tudo. Ora, a junção de uma matéria originária já é alguma coisa. A matéria originária já é alguma coisa. Certo? Mesmo que a explicação da origem do universo fosse possível através dessa junção, dessa fusão de matérias originárias, matérias ínfimas, originárias, ainda nós careceríamos da explicação de onde veio esta matéria ínfima originária, que se fundiu para dar origem à matéria, por exemplo, a matéria tal como nós existimos agora. Essa explicação da origem do universo não é última, dada pelos cientistas, não é última, não é radical, carece ainda de uma explicação de onde veio essa matéria ínfima originária, ou como quer que seja chamada, Não é uma criação do nada,
a fusão de algo já existente, certo? Mesmo que não seja em nada parecido ao que existe agora, né? Se é fusão já de alguma coisa. E se é alguma coisa, tem que ter vindo de algum lugar. Ou é eterna, né? A matéria é eterna. Se afirma que a matéria é eterna, se renuncia, por exemplo, a falar de origem da matéria, origem de qualquer coisa. O fato é que nós chegamos a Deus como causa primeira, causa do ser doente, aquele que cria a partir do nada. De fato, só Deus pode ser causa absoluta, radical do ser doente. Nele encontramos a descoberta do princípio primeiro e da causa última de toda a realidade, que traz ao ser tudo aquilo que é, que faz com que seja tudo aquilo que é. Porque só Deus pode ser causa primeira. E aí entra a questão da doutrina da participação. O que significa participar? Significa tomar parte. Na participação, nós temos alguém que deixa participar e alguém que participa. Por exemplo, o professor, quando comunica o seu conhecimento ao aluno, faz com que o aluno participe do seu conhecimento. Então, tem alguém que permite a participação e alguém que participa. Quando eu conto uma notícia alegre, eu faço com que uma pessoa participe da minha alegria, né? Nesse caso, nós vemos como os entes têm um ser limitado, nós aplicamos essa doutrina da participação dizendo que os seres não são simplesmente, mas eles participam do ser. Ou seja, participar significando, de certa forma, comunicar uma perfeição, como aquele que faz participar da alegria ou faz participar da ciência do professor. Aquele que participa, ele possui, de certa maneira, mas de maneira limitada, essa realidade que é comunicada. Nesse caso, o que é comunicado? O ser. Deus, sendo aquele que é desde sempre e para sempre, comunica o ser às coisas. E nós dizemos assim que as coisas, os entes, participam do ser. Ou seja, recebem de alguma maneira aquela perfeição que é própria de Deus. Deus é aquele que é, Deus é desde sempre e para sempre. Mas os entes são, não desde sempre e não para sempre, mas são contingentes. Então, de certa forma, participam nessa perfeição que é existir, que é própria de Deus, é próprio de Deus ser. Os entes tomam parte naquilo que é comunicado quando Deus justamente cria. Em outras palavras, quando Deus cria, Deus faz com que os entes criados participem da perfeição que é própria de Deus, que é ser. Em outras palavras, Deus, dando o ser, comunica a esses entes criados uma perfeição que é própria de Deus. O simples fato de participar é a origem de um nexo entre aquele que faz participar, aquele que dá oportunidade da participação e aquele que participa. E aí vem o ponto de comunhão entre a criatura e Deus. Deus é, as criaturas são. Deus é por essência, porque Deus é sempre. Faz parte da essência de Deus ser. Diz Êxodo 3,14, quando Deus revela o seu nome a Moisés, eu sou aquele que é, porque Deus é sempre, o ser mesmo, Deus é o ser. Em Deus, ser e essência se identificam. Deus não recebe o ser, mas é sempre aquilo que é. Deus é o ser que é por essência, assim. Só Deus pode causar o ser dos outros, porque Ele é por essência. E causando o ser, faz com que os seres participem do ser,
sendo alguma coisa, sendo limitado, sendo ser humano, sendo livro, sendo cachorro, sendo passarinho, né? Assim, Deus é causa dos seres, é causa do ser dos entes, é também causa das espécies. Um homem não pode produzir a humanidade, certo? Um homem só pode produzir um indivíduo da espécie. Então, Deus é a origem das espécies. O gato não produz a espécie felina, só produz um indivíduo. Deus também é causa da matéria. O homem ou nada, um ente finito, não pode ser causa da matéria. Pelo contrário, ele depende da matéria para produzir, para ser causa de outro ente. Assim, as criaturas são causa limitada. As criaturas possuem a capacidade causal finita, possuem a capacidade de causar finita. Só Deus pode produzir as coisas do nada. Então veja bem que esse é o ponto de chegada do nosso curso de metafísica, e é um ponto de chegada que nos leva até Deus. Deus como causa última do ser doente. É uma proposta metafísica baseada em São Tomás, é uma proposta metafísica aberta, é um percurso intelectual que vai do ser participado ao ser que faz participar, daquilo que é fundado ao fundamento, do finito ao infinito, do imperfeito ao perfeito, enfim, da criatura ao Criador. Essa subida intelectual é o que nós chamamos de metafísica no sentido clássico. E é uma subida intelectual que nos leva a um saber sapiencial, a sabedoria. É um percurso intelectual onde a inteligência está aberta para Deus, não fechada para Deus. É um percurso intelectual honesto que vai com tranquilidade onde esse percurso nos leva. Em outras palavras, o fundamento da realidade não pode ser encontrado na própria realidade, mas nos leva necessariamente a Deus como causa última, porque Deus é o único que pode ser causa do ser de modo absoluto de todas as coisas. Nos leva também a Deus como finalidade de todas as coisas, ou seja, de Deus tudo provém, e Deus como bem infinito, como a própria bondade, é a meta a qual todas as coisas se dirigem. Então assim nós acabamos o nosso curso de metafísica, e eu só ressalto isso, chegar até Deus na metafísica abre as portas para uma outra ciência, que é a teologia racional, né? A falar sobre Deus desde o ponto de vista racional, até que ponto a inteligência consegue falar. Então, o ponto final da metafísica abre espaço para outra ciência, que é a teologia racional. E também que a metafísica não é uma ciência que fala sobre coisas inúteis e que não tem nada a ver com a vida humana. Pelo contrário, é a ciência que procura aquele conhecimento que é sabedoria, que orienta a vida humana até aquilo que é essencial, aquilo que é radical, aquilo que é útil, no caso, Deus. Então, espero que possa ter sido útil esse curso, e até a próxima.